É comum que as pessoas se perguntem quanta vida autêntica e plena lhes resta após os 70 anos. Não se trata de um conceito vago de velhice, mas de uma existência real e tangível. É o período em que se sente um fluxo de energia pela manhã, algo que realmente alegra, ou, ao contrário, surge cada vez mais o desejo de mergulhar no silêncio e na paz. Cada ano subsequente parece ganhar um peso adicional, tornando-se mais significativo. Não é uma questão de enfraquecimento do organismo, mas sim de o corpo exigir atenção de forma mais insistente. Ao observar uma pessoa, pode-se notar que, aparentemente, ela não mudou fisicamente, mas em seus movimentos, postura, tom de voz e até na maneira de cumprimentar, já se percebe algo diferente. Esses sinais quase imperceptíveis, quase silenciosos, carregam um significado profundo. Surge a questão: por que algumas pessoas, ao ultrapassar o limiar dos 70 anos, continuam a irradiar energia vital e a manter a clareza mental, enquanto outras, aparentemente em condições semelhantes, gradualmente desaceleram, definham e se tornam menos visíveis? A resposta, por mais paradoxal que pareça, não reside na predisposição genética nem exclusivamente em tratamentos medicamentosos. A diferença está em nuances sutis, em alguns sinais distintivos pelos quais se pode determinar se uma pessoa continua a viver ativamente ou se começa a se apagar lentamente. Hoje, examinaremos detalhadamente 7 indicadores surpreendentes capazes de prever a duração de uma vida ativa após os 70 anos. Não são hipóteses especulativas nem crenças populares. São resultados de observações científicas reais e pesquisas médicas realizadas entre centenários em todo o mundo. É extremamente importante tratar essa informação com a devida atenção, pois ela pode proporcionar a alguém anos adicionais de vida plena. A diferença pode estar em apenas alguns detalhes, mas são eles que podem indicar quanto tempo ainda pela frente. Agora, vamos estudá-los. O primeiro sinal-chave é a capacidade de manter o equilíbrio em uma perna só. À primeira vista, pode parecer um detalhe insignificante, levantando a questão: qual é a relação aqui? No entanto, vale a pena perguntar: quando foi a última vez que alguém tentou fazer esse exercício? Ficar 10 segundos em uma perna, sem se apoiar em nada? Muitos se mostram incapazes disso. A razão não é a falta de vontade, mas o fato de o corpo já não obedecer plenamente. O equilíbrio está comprometido, o sistema falha. Para manter o equilíbrio em uma perna, é necessária a coordenação perfeita do ouvido interno, do cérebro, dos músculos, das articulações e da visão. Tudo deve funcionar em uníssono. É como uma orquestra: se um único instrumento desafina, toda a composição musical se desfaz. No Japão, um país com alta porcentagem de centenários, esse teste é ativamente utilizado pelos médicos. E aqueles que não conseguem realizá-lo são automaticamente colocados em um grupo de risco. Não porque sejam fisicamente fracos, mas porque seus organismos já começaram a demonstrar sinais de declínio. Mas há uma notícia encorajadora: essa capacidade pode ser restaurada. Tente, a partir de amanhã de manhã, enquanto escova os dentes, ficar em uma perna só, alternando-as diariamente. Pode parecer engraçado, mas em algumas semanas, você notará com surpresa como seu corpo se transformou. Na verdade, este é um dos testes mais importantes para avaliar a idade biológica e a reserva geral de saúde. Para manter o equilíbrio, o cérebro, os músculos, as articulações e até o ouvido interno devem trabalhar em sincronia. É como uma sinfonia completa do corpo. Se qualquer elemento desse sistema complexo falha, a pessoa perde a estabilidade. É por isso que em pessoas com mau equilíbrio o risco de quedas aumenta em 5 vezes, e uma queda, como se sabe, é uma causa frequente de incapacidade e até de morte prematura na velhice. O segundo sinal: a força do aperto de mão. Você já notou quanta informação sobre uma pessoa pode ser obtida através de um simples aperto de mão? Alguém aperta a mão com firmeza, com calor, e imediatamente se sente nele uma energia vital. E em outra pessoa, a mão é macia, flácida, quase sem vontade. Não se trata de características de personalidade, mas de força muscular. E ela, como mostram inúmeras pesquisas, correlaciona-se diretamente com a longevidade de uma pessoa. A força de preensão não é apenas um indicador da condição da mão. É um reflexo do estado geral de todo o organismo. Os músculos desempenham um papel fundamental no metabolismo, na regulação dos níveis de açúcar, no funcionamento do sistema imunológico e até na atividade cerebral. Teste-se, segure uma garrafa de água ou simplesmente feche o punho. É fácil. Ou suas mãos se cansam rapidamente. Este não é apenas um teste de força física, é um sinal de quão ativamente a pessoa está engajada na vida.
Da próxima vez que apertar a mão de alguém, preste atenção a isso. A força de preensão é uma garantia de longevidade. Sério, pesquisas científicas demonstram que pessoas com um aperto de mão firme se recuperam com mais sucesso após cirurgias, necessitam de menos hospitalização e vivem mais. Por quê? Porque por trás da força de preensão está todo o sistema muscular, e este, por sua vez, influencia diretamente o metabolismo, o nível de glicose no sangue, a imunidade e até as funções cognitivas. Um aperto fraco não é apenas um sinal de idade. Pode ser um sintoma de sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular e, consequentemente, perda de vitalidade. Teste-se. Pegue uma bolsa pesada, um balde de água ou um peso. Quão rápido suas mãos se cansam? Se sentir peso, comece a fortalecer os músculos, use extensores, faça flexões, exercícios para os punhos. As mãos são uma fonte de energia humana. O terceiro sinal, a velocidade da caminhada. Parece bastante comum, não é? Todos nós andamos. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Mas a questão é, se uma pessoa começa a se mover lentamente não porque desfruta de um passeio tranquilo, mas porque fisicamente não consegue se mover rapidamente, isso já não é uma escolha consciente, mas uma perda. Para andar, é necessário trabalho coordenado do coração, pulmões, músculos e boa coordenação. Se uma pessoa anda e, após 5 minutos, sente cansaço, isso não é apenas uma mudança relacionada à idade. É um sinal de alerta. Tente, percorra 6 metros e cronometre quantos segundos levou. Se o resultado exceder 6 segundos, é hora de pensar seriamente. Mas não se assuste, pois tudo pode ser mudado. Faça pequenas caminhadas todos os dias. Não fique deitado se houver a possibilidade de caminhar. Mesmo em casa, movendo-se entre os cômodos. Enquanto a pessoa caminha, ela vive. Pode parecer inesperado, mas a velocidade da caminhada é um dos biomarcadores mais precisos do envelhecimento. Coração, vasos sanguíneos, sistema respiratório, coordenação, tudo isso está envolvido quando uma pessoa se move. E se cada passo exige cada vez mais esforço, isso significa que em algum lugar do corpo o cansaço está se acumulando, talvez até uma doença oculta. A boa notícia é que a marcha pode ser restaurada. Caminhada regular, alongamento matinal, corridas curtas ou simplesmente passeios ajudarão a recuperar o vigor. Não fique parado, mova-se. Enquanto a pessoa caminha, ela vive. O quarto sinal, a qualidade do sono. O sono é algo sagrado. É um processo de reparo completo que o corpo realiza todas as noites, mas com a idade, ele sofre alterações. A pessoa começa a acordar com mais frequência, tem dificuldade para adormecer, pela manhã, sente-se como se tivesse sido espancada a noite toda. Se a pessoa se deita tarde, assiste a notícias ou pega o telefone antes de dormir, ela impede a recuperação plena do organismo. O corpo pede silêncio, escuridão, tempo para seu reparo. Um sono ruim não é apenas cansaço. É um pano de fundo preocupante, uma falha no sistema, às vezes até um sintoma precoce de demência. O que fazer? Comece com pouco. Desligue a tela 1 hora antes de dormir, ventile o quarto, crie uma atmosfera noturna acolhedora e suave. O sono é a proteção da pessoa. Não se prive dela. A privação crônica de sono afeta todos os aspectos da saúde: pressão arterial, memória, humor, peso, sistema imunológico. E, às vezes, o sono de má qualidade é um sintoma precoce de distúrbios neurológicos, como a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson. Tente deitar-se antes das 23 horas. Ventile o quarto regularmente. Evite usar o telefone antes de dormir. Se a pessoa acorda cansada, é preciso investigar as causas. Talvez valha a pena fazer exames ou mudar a rotina diária. O sono é o reparo do organismo. Não se prive da oportunidade de se recuperar plenamente. O quinto sinal, apetite e alimentação. Você já notou como, com a idade, a comida pode se transformar apenas em uma fonte de calorias, perdendo a alegria e o sabor? A pessoa diz, não tenho vontade de comer nada. Mas isso não é apenas uma recusa de alimento, é uma espécie de recusa da vida. A comida não é apenas calorias, é prazer e energia, uma fonte de hormônios da felicidade. Torne a refeição bonita, vibrante. Que haja cheiros agradáveis, que haja algo que traga alegria. E o mais importante, não coma sozinho. A comida é um momento de conexão consigo mesmo e com os outros. Você já notou que uma pessoa idosa, para de demonstrar interesse pela comida, não quer comer, emagrece ou simplesmente diz, não tenho vontade de comer nada?
Isso pode ser um sério sinal de alerta. A perda de apetite não é um capricho, mas um sintoma de depressão, processos inflamatórios, distúrbios metabólicos. Às vezes, é o primeiro sinal de demência iminente. Como ajudar a si mesmo ou a seus entes queridos? Torne a comida esteticamente atraente. Coma acompanhado. Adicione especiarias aromáticas, experimente novos sabores. E, o que é especialmente importante, não pule as refeições. Mesmo lanches pequenos, mas regulares, já são um apoio. A alimentação é energia, imunidade, hormônios. Não se permita definhar por causa de um prato vazio. O sexto sinal: estresse e ansiedade. Às vezes, uma pessoa vive em estado de ansiedade por tanto tempo que já nem se lembra como é estar em paz. Ela acorda com um peso na alma, o coração bate mais rápido, a cabeça zumbindo. E, parece, que essa é simplesmente a vida. Mas, na verdade, o estresse é um veneno de ação lenta. Ele destrói o corpo. As glândulas suprarrenais, o sistema hormonal, o coração sofrem. E, o mais importante, o horizonte se estreita. A pessoa para de ver o futuro. Se você sente isso, pare, dê a si mesmo 10 minutos de silêncio. Apenas sente-se à janela, respire. O ser humano não é uma máquina, ele tem direito à paz. A paz não é fraqueza, é maturidade, é força. Acostumamo-nos a subestimar o estresse, mas a ansiedade crônica é um assassino silencioso. Ela esgota as glândulas suprarrenais, aumenta a pressão arterial, destrói o coração, suprime o sistema imunológico. E o mais assustador, a pessoa pode viver nesse estado por anos, acreditando que é normal. Se a pessoa acorda com ansiedade, se tem dificuldade para dormir, se há um ruído interno que não a deixa em paz, isso não é apenas estresse, é um sinal de que precisa de ajuda. Práticas respiratórias, caminhadas, conversas, desconexão de fluxos de notícias, tudo isso ajuda. Aprenda a parar a corrida interna, e o corpo seguirá. O sétimo sinal: atividade social. Este é o inimigo mais invisível, mas terrível, a solidão. Quando uma pessoa para de se comunicar, ela não começa a se apagar imediatamente. Isso acontece lentamente, como uma vela privada de ar. O cérebro precisa de contato, de palavras, de piadas, de discussões, até de uma conversa casual na rua. Se uma pessoa não compartilhou segredos por muito tempo, não manteve laços profundos, não deve se surpreender se começar a sentir o definhar da centelha vital. Nesses casos, é extremamente importante buscar ativamente pontos de contato com outras pessoas. Podem ser programas educacionais, associações criativas, comunidades virtuais de interesse. Às vezes, basta dar o primeiro passo, tomar a iniciativa na comunicação ou se abrir sinceramente, e então as pessoas ao redor se aproximarão. Afinal, a interação humana possui um poder verdadeiramente curativo, enquanto o isolamento, ao contrário, não é capaz de curar a alma e apenas agrava o estado interior. Provavelmente, um dos fatores mais destrutivos, superando até muitas doenças, é a solidão. Ela mina as forças vitais de forma insidiosa, quase imperceptível. Quando uma pessoa perde seu círculo social habitual, ela começa a definhar gradualmente. Numerosas pesquisas científicas demonstram de forma convincente: o isolamento social é comparável, em termos de aumento do risco de mortalidade, a um hábito tão prejudicial quanto o tabagismo. A solidão afeta negativamente as funções cognitivas, enfraquece o sistema imunológico e piora a memória. Portanto, é extremamente importante não se permitir isolar. É necessário manter contatos ativamente, fazer chamadas telefônicas, participar de conversas, convidar entes queridos para visitar. Afinal, cada interação se torna como um gole de ar fresco vivificante, preenchendo a vida com significado e energia. A pessoa não sentirá a chegada da velhice instantaneamente. Ela não se manifesta apenas com o aparecimento de rugas ou cabelos grisalhos. Seu início frequentemente coincide com o momento em que ela para de notar os sinais sutis do próprio organismo. E o corpo, como se sabe, se comunica delicadamente com ela por meio de detalhes e mudanças quase imperceptíveis. Esses 7 sinais, sobre os quais falamos, não são um veredito final ou uma sentença. Pelo contrário, são um apelo à atenção redobrada, à manifestação de autocuidado, à entrada em uma nova fase de existência, mais consciente, onde a pessoa não apenas vive passivamente seus dias, mas escolhe ativamente uma vida plena e autêntica, cheia de amor próprio. Se a pessoa descobriu em si algo do que foi listado, não deve ceder ao medo ou ao desespero. Isso apenas significa que ela está viva,
que é capaz de perceber e ouvir sua voz interior. E aquele que tem a capacidade de se ouvir é capaz de realizar mudanças profundas e positivas em sua vida. É necessário cuidar da sua saúde e bem-estar com carinho.